Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E bom, se você me perguntasse hoje, Brina, 2 anos e meio atrás, por onde você começaria? Você começaria pela análise gráfica, pela análise técnica ou pelas teorias de mercado? Eu particularmente comecei pela análise gráfica, porém teria começado pelas teorias de mercado, porque é ela que nos coloca todo o contexto dentro do que a gente vai estudar de análise gráfica, de análise técnica, e hoje existem três principais teorias que são elas de Charles Dow, de Richard de Wyckoff e a teoria das ondas de Elliott, que para mim é a principal, porém é uma das mais complexas e é a que a gente está estudando, nos aprofundando agora. A teoria de Charles Dow, apesar de ela ser básica e simples, ela é uma teoria muito importante porque ela nos dá todo o conceito que a gente vai poder aplicar às análises gráficas e técnicas que a gente vai utilizar, correto? E quem foi Charles Dow? Charles Dow foi um jornalista norte-americano que ficou muito conhecido lá pela análise gráfica e futuramente veio a fundar o Dow Jones, que é um dos índices mais importantes que a gente tem no mundo hoje, correto? Então, para a gente não se esquecer, já deixa o seu like aí para a gente, já compartilha o vídeo, já se inscreve no canal, que é para a gente ter certeza que a gente está fazendo um bom trabalho e que está trazendo para vocês um conteúdo de muita qualidade que é um pouco escasso aí no YouTube. Tá bom? Então vamos ajudar aí que a gente vai trazer conteúdo cada vez mais elaborados e conceituados para vocês, certo? Então sem muita enrolação, bora pro vídeo que hoje o assunto é muito importante. Então vamos lá, galera. Teoria de Dow, trader iniciante ao intermediário. Quais são os princípios da teoria de Dow? A gente tem 6 princípios básicos, então a gente vai falar eles aqui e depois passar aí um por um para a gente poder dar uma explicada do que está por trás deles, correto? Então vamos lá. Princípio 1, os índices descontam tudo. Princípio 2, as 3 tendências do mercado. Princípio 3, as 3 fases do movimento. Princípio 4, o princípio da confirmação. Princípio 5, o volume deve confirmar a tendência. E princípio 6, a tendência continua até surgir um sinal definitivo de que houve uma reversão, certo? Princípio 1, os índices descontam tudo. O que ele quis dizer com isso? No mercado a gente tem desde trader experiente, trader que estão começando agora, traders que operam análise gráfica, alguns análise técnica, outros unem tudo, outros analisam questão fundamentalista, ainda tem as notícias, tem tudo que pode acontecer. Porém, todos esses preços eles já foram precificados dentro do mercado. Então a gente vai ver, às vezes vai sair uma notícia, às vezes vai sair algum evento, e a gente fica, nossa, o mercado vai subir, o mercado vai descer. Porém, as instituições, os grandes players, eles têm informação privilegiada, correto? Ou seja, eles já precificam tudo, já embutem dentro do mercado para não ter um efeito tão grande ou uma coisa que fogem das expectativas deles, correto? Por isso que todo o fator que afeta a oferta e demanda, ela está refletida no índice, ela já está embutida no índice, devido ao fato de eles terem informações privilegiadas, correto? Os índices já possuem seu valor, ou seja, já descontou eventos futuros que a imensa maioria não conhece, ou seja, vai sair uma notícia daqui 1, 2, 3 dias, eles já têm essa notícia, eles já têm o que vai acontecer, ou seja, eles já estão montando suas posições. Então, se vai sair uma notícia hoje, a não ser que seja um acontecimento inesperado, como uma calamidade pública, um terremoto em algum lugar, ou uma erupção de um vulcão, ou seja, fatores da natureza que podem acontecer a qualquer momento sem a gente esperar, o resto todo já foi precificado, ou seja, não tem aquela de a gente operar achando que vai acontecer uma coisa e que o mercado vai despencar ou que ele vai estourar. A gente tem que analisar simplesmente o gráfico, correto? As 3 tendências do mercado. O mercado ele consiste em 3 tendências, primária, secundária e terciária. O que é isso, Breno? Vamos supor que no gráfico diário, no gráfico de um dia, ele está numa tendência primária de alta. Vocês concordam comigo que se a gente abaixar o tempo para 4 horas, para 1 hora, ele pode estar fazendo uma correção? Então, essa a gente chama de tendência secundária, correto? E dentro dela também tem a terciária. Agora, eu vou trazer uma imagem aqui, porque eu achei que muita gente não ia conseguir visualizar isso, então eu já pesquisei aqui na imagem.
Vamos supor que essa de vermelho aqui é a nossa tendência primária, correta? Que é a tendência vigente maior. Vocês concordam comigo que essa azul aqui, ó, é uma tendência secundária? Por quê? Ela está de baixa também, mas dentro dessa baixa ela fez uma alta, correto? Porém, a nossa tendência primária ela ainda é de baixa, ela não virou para alta. Então, temos tendências secundárias dentro dessa tendência primária, correto? Está vendo que aqui ela vem, depois ela sobe, depois ela vem, depois ela sobe de novo? Essas são as tendências secundárias, junto com a terciária, porque dentro dessas outras tendências que a gente vai visualizando, ainda temos essa que está de preto aqui, ó. Por quê? O mercado, além dela fazer essa segunda azul aqui, ó, tá vendo que aqui ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por quê? Nos tempos gráficos menores, ou seja, nos 15, 5, 1 minuto, meia hora, ela pode estar fazendo uma correção, certo? Porque essa vela aqui no diário, ela desceu, aqui ela começou a retrair e aqui ela desceu de novo. Ou seja, nos tempos menores podem ter formado outras tendências, porém, a tendência mais importante é a tendência primária, correto? Porque ela é que dita o mercado. Enquanto ela não reverter, a tendência não muda, certo? Então, vamos continuar aqui. Acho que essa parte ficou entendida, que a gente pode ter tendências dentro de uma primária, tendências dentro de uma secundária, ou seja, podem se formar várias tendências. A gente tem que pensar numa bola de neve. A bola de neve, se você pesquisar, ela é formada por várias partículas que num todo formam uma grande, certo? Quando tem aquelas avalanches, ela vem pegando um pouquinho de cada uma e num todo forma como se diz, uma tendência forte, ou seja, forma uma bola lá forte que é formada por várias pequenas. É isso que ele quis dizer. Vamos para o princípio 3. As 3 fases do movimento. Fase de alta. Vou explicar aqui para vocês. O que é a fase de alta? Vamos supor que o mercado veio aqui na sua tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e aqui está naquele sentimento de pânico, de tristeza, todo mundo achando que o mercado nunca mais vai subir, que o mercado vai ficar numa baixa eterna, e aí que mora o perigo. Por quê? Aqui inicia a acumulação, ou seja, quando existe aquele medo que todo mundo quer vender, os grandes players e instituições começam a formar suas posições de alta, ou seja, eles começam a acumular sua posição nesse sentido aqui, ó, formando uma lateralização ou simplesmente não renovando os fundos, certo? E o que acontece aqui? Quando eles estão acumulados, eles simplesmente fazem um teste, que é a alta, e depois eles vêm buscar um reteste nessa zona para ver se essa zona realmente está forte para iniciar a alta que eles queriam. E é aqui que entra a participação do público. Por quê? Aqui o público entende que o mercado vai reverter a sua tendência para alta, que vai começar a estourar de novo, que passou aquela fase ruim, que aquele sentimento de tristeza acabou. Então, a participação do público entra. E aqui em cima, ó, quando ele chega aqui, ó, entra aquele FOMO. O que é o FOMO? Aquela vontade, aquele medo de você não estar dentro da operação. Quando, vamos supor, o mercado está estourando, está rendendo altos lucros para quem está aqui desde o começo, ou para quem entrou na fase de participação do público, e entra aquele amigo que a gente fala assim, nossa, você não comprou não? O mercado está estourado, está todo mundo ganhando dinheiro, aí ele entra naquele sentimento de euforia, e é aí que mora o perigo de novo. Por quê? Aqui começa a fase de distribuição. Por quê? Se os grandes players estão comprados desde lá de baixo, eles começam a realizar suas posições. O que é realizar, né? É simplesmente começar a fechar suas operações. E para eles fecharem suas operações, eles têm que ter alguém que compra elas, certo? Porque eles precisam vendê-las para poder formar suas posições de baixa novamente. Por quê? O mercado ele se move dessa forma. Ele vai para alta, depois ele vem, faz acumulação, vai para baixa, com topos e fundos descendentes. O mercado ele simplesmente se move dessa forma. Ou seja, eles querem acumular, tem a participação do público e depois eles fecham, porque é eles que ditam o mercado. Nós, que somos as pessoas físicas, a gente é um mero, é como se diz, né? A gente é um surfista, né? Vem a onda e a gente surfa junto com ela. E
A fase de baixa é a mesma coisa, porque o mercado vem de alta, certo? Topos e fundos ascendentes, um sobreposto ao outro, e aqui inicia a fase de distribuição, porque está naquele período de FOMO que a gente já falou, que é aonde a participação do público quer entrar porque não tinha entrado lá embaixo, certo? Ou seja, aqui eles começam a montar suas posições. Depois o mercado cai e entra a participação do público aqui. E aqui, quando o mercado já está caindo demais, todo mundo quer vender, eles começam a acumular novamente. Mas, Breno, por que você está falando isso? Porque com todos os conceitos de análise gráfica e técnica que a gente vai fazer, se o mercado estiver numa alta gigante, tiver todo mundo falando para você comprar, todo mundo falando que o mercado vai estourar e que vai ir para a lua, que agora não tem fim mais, fique esperto, porque você vai procurar por movimentos que te induzem a crer que vai iniciar uma acumulação aqui, uma distribuição aqui, para você pegar a baixa, correto? Para você não servir de liquidez para as grandes instituições. Vamos lá, princípio 4, o princípio da confirmação. O índice de composições distintas. Vamos lá. A gente tem, vamos supor, Petrobras tem Petrobras 3 e 4. O índice, que é o mini índice que a gente opera, ele é uma realização, ele é um todo do índice Bovespa, certo? Então vamos supor que lá no mini índice ela rompeu uma resistência, certo? Resistência, para quem não sabe, é tudo que está, vou colocar aqui de vermelho, resistência é tudo que está acima do preço. Vamos supor que o preço veio aqui, tocou aqui e agora está descendo. Então a gente tem uma resistência nesse ponto, correto? Porque aqui os vendedores estão. Vamos supor que o mercado vem numa alta forte e rompe essa resistência. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no índice Bovespa e confirma se aquela resistência, ou seja, um índice diferente, se aquela resistência foi também rompida, para que a gente não seja pego num falso rompimento, correto? Para que a gente não seja pego naquele sentimento de vai romper e entra comprado, mas simplesmente não rompeu, porque no outro índice, que é a mesma coisa, não rompeu ainda, certo? Então a gente precisa de duas confirmações para ter certeza que rompeu. Isso na teoria de Dow certa, porque na análise gráfica, na análise técnica, a gente vai ter outros fatores para nos induzir ou nos dizer se aquilo lá é um rompimento forte, se é um rompimento fraco, se é um rompimento que a gente quer pegar esse rompimento para estourar na alta, correto? Então é simplesmente isso. Vamos supor aqui, eu vou ver se eu consigo entrar aqui no TradingView, aqui ó, índice. Esse é o gráfico do mini índice, está aqui acho que 1 hora. E aqui tem o IBOV, ó. IBOV. E é o mesmo tipo de gráfico, certo? Só que o mini índice são os mini contratos futuros. Então a gente tem que ver se a análise que a gente está fazendo ela está refletida aqui também para a gente poder ter a certeza, correto? Então vamos lá. Princípio 5. O volume deve confirmar a tendência. Por quê, Breno? Essa eu vou explicar aqui no TradingView para ficar mais fácil. Vou entrar aqui no gráfico do Ethereum. Vou colocar aqui, ó, vamos supor que a gente teve essa alta, correto? Essa alta aqui. Como que a gente vai saber se essa alta é uma alta forte? Simplesmente analisando o volume. Tá vendo que ela começou aqui, ó? O que o volume fez aqui, ó? O volume não está crescente, ou seja, esta é uma alta forte, é uma alta que está condizente com o volume. Por quê? O volume é o combustível do mercado, certo? Então, se a gente está subindo um morro, mas o nosso carro está sem combustível, a gente vai automaticamente querer descer, certo? O carro vai querer descer, porque essa alta não está forte, essa subida não está forte. Se a gente está subindo um morro e o combustível está cheio, a gente vai naquela velocidade toda, correto? É a mesma coisa o mercado. Se tiver numa tendência de alta, como que a gente vai saber se essa tendência de alta está forte?
simplesmente olhando o volume. Se o volume estiver crescente, é uma tendência forte. Se o volume não estiver crescente, ela é uma tendência falsa, ou seja, uma tendência que está prestes à exaustão, uma tendência que está prestes a acabar, correto? Vamos passar aqui para o 6. A tendência continua até surgir um sinal definitivo de que houve uma reversão. Ou seja, que sinais são esses? Sinais técnicos, ou seja, a análise gráfica que você vai fazer, ou a análise técnica, para te dizer que essa tendência está acabando, que essa tendência está exausta, para assim você poder pegar uma possível reversão do preço. Ou uma análise fundamentalista. Por quê? Para quem opera fundamentalista, às vezes pode ter uma reunião ou algo do tipo que você já sabe que a empresa ou que aquela moeda está prestes a ter grandes problemas, então que vai reverter a tendência. Essa é para quem analisa fundamentalista. Eu particularmente não entendo muito, porque o que eu analiso é o gráfico, é a análise técnica e a análise gráfica. Então eu procuro sinais técnicos, ou seja, um padrão de reversão, outra coisa do tipo, entendeu? De resto, é só isso que a gente tem a falar. Que são os princípios. Espero que vocês tenham entendido. Foram os princípios básicos da teoria de Dow, simplesmente para dar uma pincelada para vocês conhecerem. Então, para quem tiver interesse, quiser pesquisar mais a fundo, pesquisa mesmo, estude, anote tudo, porque essa é uma das tendências mais básicas, porém uma das principais do mercado, correto? Então, muito obrigado pela presença, por assistir até aqui. Se puder deixar o like aí para a gente, dar um comentário ou simplesmente compartilhar o vídeo, será de grande valia para a gente, tá bom? Muito obrigado e bons estudos a todos.